Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Inhanga. Vou contar pra vocês um pouquinho da minha história na macumba, só pra vocês entenderem como que as coisas eram, tá? Mas antes, compartilhe o vídeo, comente, né? E dá um like, tá bom? Vamos lá. Eu frequento aqui no Brasil o chão de macumba, acho que desde os meus 5 anos, que eu me lembre, tá? Antes, né? Não era bem isso que eu via. Tinha alguma coisa, mas não era bem isso que eu via. Mas vamos lá. Eu tive sorte, porque eu tive dois avós, tá? Um era espiritual adotivo, né? Era o Toninho, um libanês, chefe de terreiro de Umbanda. E o outro era o meu avô paterno, que era mineiro, uma família centenária em Minas Gerais, que era espírita e maçom. Não fica achando que a maçonaria era o que é hoje, não, gente. Ele contava que eles eram vistos como adoradores do diabo, eram muito mal vistos, né? E eram muito discretos também. E a gente foi morar numa cidadezinha no interior, no Vale do Paraíba, chamada Jacareí. Por quê? Meu pai trabalhava na Embraer, né? Que era do governo na época. Ele tinha se formado no ITA e acabou passando, via concurso, passou na Embraer. Então eu morava numa cidade do lado que não tinha nada, assim, era uma cidadezinha de interior mesmo. E tinha um bairro bem novo, que era onde eu morava, onde estava ali meu avô espiritual. Ele já tinha construído o terreiro, primeiro terreiro de portão com a rua. Ele foi corajoso. Que existiu ali. Não sei se na cidade, mas talvez na região. Ele era topetudo. Vivia preso, vivia com a polícia. Ixi, mas ele não teve... Exu mandou, ele levantou. Então, e ali não era um lugar bem visto, na verdade, né, pelas pessoas. Mas o bairro era novo, não tinha muita gente, na verdade. Não tinha muitas casas, né? Não tinha nada. Um ano ou dois depois, o meu tio era diretor na Kodak. E o seu tranca-rua pegou ele de jeito lá dentro. E aí, ele foi obrigado a abrir um terreiro em São José dos Campos, que funcionava na casa dele. Uma vez por semana, a casa dele se transformava num terreiro. Era assim. Uma vez eu fui num terreiro aqui na Serra da Cantareira, com os meus pais, com os meus tios da maçonaria, inclusive, na época. E era um sítio, uma chácara. Não tinha nada. Tinha casinha, que era onde era o terreiro. Eu lembro disso. Outra vez eu fui aqui em Santos, com os meus pais, na casa do Sócrates. E ele até trabalhava com o Exu Maioral. Ele atendia numa salinha. Quando a gente foi para o Nordeste, e meus pais queriam conhecer a mãe menininha, eu fui junto, claro. A minha irmã era um toco. Era afastado. Não ficava no centro de Salvador, nada disso. Era afastado, acho que era uma cidade próxima até. Era assim. Quando a gente ia pro Rio, né, com os
Ia visitar os primos do meu pai, que eles eram, inclusive, militares da Força Aérea. Eles iam na macumba, a gente ia junto. Criança faz tudo junto. Era macumba carioca, né? E era afastado. Né? Era na periferia mesmo. Né? Não, era lugares assim que você olhava de frente, assim, você não dizia que era um terreiro. Não tinha nem placa. Existia um certo cuidado também, questões de tocar tabaco, sabe? Só em lugares muito afastados se tocava tabaco. No terreiro do meu avô, ele teve que abolir o atabaque, que começaram a construir casas em volta, aí chamava a polícia. Então ele tinha os atabaques lá, mas ele aboliu de usar os atabaques no terreiro. Justamente para manter o terreiro funcionando, sabe? Então tudo era discreto. Macumba, feitiçaria, acontecia no fundo das casas, nos sítios. Não tinha. Gente, tem coisa que eu só fui conhecer aqui em São Paulo. Não tinha nada disso. E conheci depois de bem mais velha, né? Bem mais velha, porque no interior, os lugares que eu ia, não tinha nada disso. Ai, o que vai fazer? Temos um problema. Vinha a entidade em terra, dizia o que era para fazer e se fazia. Era assim. E funcionava, que era uma beleza. A gente ia lá pro meio do fim do mundo, que era assim. O fim do mundo. Fazer trabalho. Não tinha. Vai ter que forrar o chão. Não tinha nada disso. Era metia o alguidar no chão, o prato no chão, que tinha. E arreava o trabalho. Era assim. Ah, não, a vela colorida até que a gente conseguia. Mas não tinha essas bicolores, não. Era vela preta e vermelha? Então, era uma vela preta e uma vela vermelha. Era assim. Mal tinha loja de macumba. Isso veio depois, eu já estava mais velha. Né? Que inclusive era um amigo do meu pai, que abriu uma loja de macumba. Não tinha loja de macumba, ele abriu uma loja de macumba. Era assim, gente. Ninguém usava guia. Imagina. Não se usava guia. Não tinha guia. O pessoal do candomblé ainda tinha, né? Mas a gente ali, não tinha guia não. Arrancava o sapato do pé, se vestia de branco, né? Às vezes nem isso. Vamos resolver o negócio ali. Não tinha, não dava tempo. Arrancava o sapato do pé, entrava pro terreiro e toca pau. Né? Eu lembro que meu avô tinha um galinheiro. E uma vez ele tinha que fazer um sacrifício com um galo. Essas coisas eu não participava, era muito nova. Ele não gostava, não. Eu chamava meu pai, enfim. E aí ele fez uma galinhada. Ele veio com aquela panela, né? Ele, come? Eu falei, não, quero. Não quero comer galinha de macumba. Ele, come, tem axé. Eu falei, mas não vou comer. Meu, ele abriu a minha boca, enfiou dentro da minha boca e mandou comer. Era assim. Quando eu tinha 15 anos, eu tava lá tentando ajudá-lo, né? 15 anos. Aí, ele virou pra mim e falou assim... Eu falei, você não vai me ensinar isso? Não. Eu, por quê? Porque você vai ser quimbandeira. Eu, não. Porque, assim, a visão que eu tinha dessa palavra era muito ruim. Embora, né? Sim, às vezes a gente ia em lugares que era de fato a quimbanda. Não é? Era de fato a quimbanda. Porque se fazia a feitiçaria ali, a bruxaria, né? Mas era tudo discreto. Então eu vi aquilo, eu falei, não, isso não é pra mim. Ele ria. Enfim. Eram outros tempos, gente. Naquela época, você ser macumbeiro e
assumido principalmente, tinha que ter muita coragem. Tinha que ter muita coragem. Não era pra qualquer um, não. Isso não era pra qualquer um, não, gente. Não era. Eu sei que, assim, eu não lembro de ter passado de fato grandes preconceitos. Mesmo porque grande parte dos meus amigos, né, da minha infância e adolescência, eram espíritas. Eles frequentavam, inclusive, esse centro espírita. Então, inclusive, a dirigente lá, né, ela me ajudou muito também. Ela foi, inclusive, minha professora. Eu tenho amizade com ela até hoje. É uma velhinha. Tenho amizade com ela até hoje. Então, nesse ponto, eu não me lembro de ter sofrido preconceito, né? Mas, às vezes, eu percebia que uma ou outra mãe, assim, de alguma coleguinha, não me deixava brincar com ela. Mas, de resto, não. Né? A minha adolescência foi tranquila, não tive problema. Então, assim, neste ponto, eu não sofri preconceito, gente, de forma alguma. Mas tudo era escondido. A gente tinha... eu lembro que às vezes eu tinha que fazer umas entregas bem novinha, a cada 3 meses. E a minha preocupação era se passasse a polícia. Então a gente era muito rápido para fazer, né? Muito. Você tinha que ser assim, muito preciso. Não podia errar e tinha que ser rápido. Então era assim que era, sabe? Era assim que funcionava. E funcionava. Eu tô passando isso pra vocês porque quando a gente fala assim, isso é novo, isso não existia, não era assim, é porque não era mesmo. O pessoal mais antigo, né, que eu acho que ainda que tem, porque tem muita gente que viu isso depois, então já viu uma outra configuração. Pode ter até a minha idade, ou um pouco mais velho, mas já viu uma outra configuração. Mas o pessoal que nasceu com o pé em macumba, pode confirmar aí. Era assim, gente. Não tinha nada de parafernália, nada, nada. Aí o oráculo de Exu era o médium, tá? Era o médium. O Exu vinha, pum! Isso. Fazia e dava certo. Sabia? Era assim, gente. Tinha oráculo de Exu porra nenhuma. O médium tinha que ser bom. Tinha que ser bom. Não tinha por onde correr. Mesmo porque, gente, ninguém tava afim de ser nada disso. Era obrigado. Não falei do meu tio que foi pego dentro da empresa? Ninguém queria isso na vida. Porque sabia o preço. E era caro que se pagava. Então, a pessoa não tinha como mistificar, não tinha como fingir. Não tinha, cara. Não tinha. Ela era o que era. Entendem? Hoje, vocês querem coisas que às vezes não são pra vocês. Só isso. É o que eu falo. Né? Mudou muita coisa. Melhorou em alguns aspectos? Sim. Hoje eu tenho um terreiro aberto na porta da avenida. 2 terreiros abertos na porta da avenida. Mas, né, isso não existia antes. Eu acho maravilhoso existir isso. Acontece que hoje, qualquer um pode querer ser, mas naquela época era. Tinha que ser. Não tinha opção. Entenderam isso? E funcionava. Funcionava. Eu faço muita coisa daquela época e funciona até hoje. Tá bom? Beijo. Vou fazer um adendo ao vídeo para vocês entenderem um pouco as coisas. Não tinha pemba. Na minha época, não. Tinha caixinha de giz, de lousa. Era isso que a gente usava no terreiro. Era exatamente isso que a gente usava. Eu nem sabia da existência de pemba. Não sabia, não. Se já existia naquela época, eu não sei, mas eu nunca tinha visto. Né? Eu fui conhecer aqui em São Paulo, na verdade. Né? Não tinha, não. A gente às vezes ia fazer trabalho e não tinha vela. Às vezes tinha branca. Olha lá. Mas tinha uns gravetos lá?
metia fogo. É no mato, pegava uns gravetos, metia fogo. Era assim. Quando eu entrei na Quimbanda, isso já faz mais de 7 anos, e eu fazia trabalho, né? Já fazia trabalhos em reinos. Vocês nunca fugiram da polícia, né? Eu já. Com bode na mão. É sério. Enfiar no carro e puxar o carro. Às vezes acontecia imprevistos, né? Era um monte de bicho no carro. Um morreu. O que a gente faz? Dá uma ali. Faz o trabalho. Exu, o que a gente tem que fazer? Isso. E funcionava. Por isso que às vezes quando os médios, né, os quimbandeiros chegam pra mim e falam assim, ai, aconteceu isso. Vamos lá, vamos fazer trabalho, quebrou, aconteceu alguma coisa. E agora? Aí o trabalho. E funciona. O pessoal fala de entrar e sair do cemitério, né? Eu lembro quando era jovenzinha, eu já fiz um aprontado, e meu avô virou e falou assim, vamos pro cemitério. Isso era meia-noite. Eu falei, vô, tá fechado. A gente vai pular o muro. A gente pulou o muro. Como que você pede pra entrar no cemitério pulando o muro? Como você faz, né? Não. Pulamos o muro, metemos a mão no chão, saudamos, tocamos pau pra resolver. Era assim. Hoje a gente encontra aí um outro cemitério aberto. Não tinha cemitério aberto, gente. De madrugada. Não, a gente pulava o muro. É. Não tinha pemba. O chão é de terra. Tem que riscar o ponto. Dedo. Saudável. Dedo. Tá chovendo. No meio do trabalho. Aí pega o guarda-chuva. Faz até o fim. Tá caindo o mundo. Até o fim. Quantas e quantas vezes eu não chegava em casa com lama até dentro da orelha. Isso é macumba. Hoje, ter um terreiro, pra mim, é um conforto. Eu tô no luxo. No luxo. Aconteceu alguma coisa, quebrou alguma coisa, vai lá, substitui, resolve, acabou. Mas não tinha como antes. Não tinha nada disso. Tinha que se virar nos 30. E rezar pra ninguém atrapalhar. Porque vinha beato, vinha polícia, e vinha de tudo. De tudo. E vem mesmo, é normal. Vinha nóia, né? Já pulei em cima de um nóia uma vez com a faca. E aí? É isso, gente. Isso é macumba. Raiz. Bruxaria raiz. E aí o povo fica falando coisa aí. Não. Não. O povo não sabe nada. Tá bom? Beijo.